que legal. Nós estamos começando o podcast. Dá uma olhada na Débora. Não deu Não, tempo? Não era... Nossa, Era só pegar. pra mostrar. Não, vai pra pegar. Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. A Débora tá tentando. Tô hidratando a minha cutícula, Rafael. Você não hidrata a sua? Por isso que é assim, Por isso horrorosa. que é assim, ó. Por isso que não arruma namorada, vai pegar na mão das menininhas, tá tudo áspero. A cutícula tudo Eu não, meu amor, eu tô hidratadinha, meu marido tá muito feliz com a minha hidratação. Eu imagino. Inclusive. Tá bom? Tudo bem, Débora? Você tá boa? Tô ótima, e você, Rafa? Melhor agora também. Que Agora, você tá com a depois cutícula hidratada do de meu lado. hidratar a minha cutícula, eu tô melhor ainda. E hoje iremos falar, né? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Hoje nós vamos trocar ideias sobre saúde mental, como fazemos toda segunda-feira, a partir das 21 horas. Débora, sabe quem vem hoje? Quem vem hoje, Rafa? Conta pra mim. Hoje vem a doutora Letícia Caproni. Ela é especialista em transplante capilar. Vai, doutora, me lembre. Não tá aparecendo o seu rosto. Nós vamos fazer um drama para aparecer seu rosto. Transplante capilar e tricologia clínica. Que legal. Sensacional. Ela teve um episódio também de depressão durante a vida dela. Nós vamos linkar a saúde mental com o dia a dia dela como médica e os pacientes. Mas antes, vamos lembrar de quem nos apoia, nosso patrocinador e apoiador, Gummy Vibes, dona Gummy Débora. Vibes. Rafa, tá tomando seu Gummy Vibes todo dia? Estou tomando toda noite. Toda noite, na verdade. Um por dia, tá, Rafa? Não pode comer o potinho. Dá vontade de morder, porque é um ursinho. Mas não pode. É o Gummy, é o ursinho Gummy. Eu peguei pra mim o de menta, e você? Eu sei, eu peguei de maracujá. Ai, linda. Bom, ó, o nosso parceiro, então, Gummy Vibes, ele é uma goma de mascar e ele vai te ajudar. Regula o sono, ajuda aquela sensação de insônia, né, Rafa? Às vezes a gente tá lá com o pensamento acelerado, com a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Então, Gummy Vibes vai ajudar a regular seu sono, te ajuda a relaxar, controla a sua ansiedade e melhora o humor. Sensacional. E o que mais? E o que mais? Bom, se você é o nosso seguidor, você é o ouvinte do nosso podcast, você vai colocar o cupom EUTBM Podcast, vai ganhar 10% de desconto no site, além de frete grátis. E uma mensagem muito importante, Rafa, Gummy Vibes, ele não substitui o seu tratamento, a sua ida ao psiquiatra, a sua ida ao psicólogo, então ele é um coadjuvante, ele vai te ajudar, vai te auxiliar, mas ele não tira... Se eu tô tomando a medicação, eu continuo. Exatamente. Ele vai auxiliar. Muito obrigado, Débora. É isso. Siga lá, @Gummy Vibes no Instagram, vocês terão melhores e maiores informações. Obrigada, Gummy Vibes. Valeu. E Letícia, tudo bem com você? Tô bem, vocês? Agora a câmera tá na sua Agora face. tá na minha cara, obrigada. Eu não tô com a cutícula hidratada, então vou ficar eu aqui. tenho Esconde, um amor. empresto. Tá, Nem depois você passa aqui por baixo da né? mesa. Nem Você tá ofereci, vendo? que desagradável. Você me deixou nervosa, que eu tava fazendo um negócio aqui, levei um susto. Ela pensou que eu não ia começar com ela hidratando a cutícula. Mas aí que é legal, você pega a pessoa no pulo. Sabe o que é legal, o assunto de hoje? Voltando pro assunto da convidada de hoje. Diga. A gente tem duas coisas, uma pessoa que precisa de cabelo e uma pessoa que tem Tem muito muito cabelo. Você acha que eu preciso? Não, eu não acho. Você Eu acha? acho. Com certeza. Abaixa a cabeça Eu assim. acho. Eu acho. Eu já tinha reparado. já está na fase da miniaturização Miniaturização moderada, Nossa, quase grave. Trava a língua. Miniaturização. Afinamento do fio. É um processo que o cabelo passa, né? Porque, vamos lá, calma que a doutora tem que falar. O bulbo vai ficando mais... O calibre do bulbo vai diminuindo, é isso? Exato, isso é por Débora, causa da falando calvície difícil. masculina mesmo, que é a mais comum de todos os homens. O que acontece? Os homens falam assim, não vejo meu cabelo caindo. Não acontece isso, Rafa? Muito. Fala assim, não sei Eu pra não onde vejo, tá indo. Eu tiro foto, eu vejo o fundo, eu molho, eu fico com vergonha, meus amigos ficam me zoando. É geralmente isso mesmo. O que acontece? O cabelo não cai. Com o processo da doença, ele vai afinando e aí ele vai ficando cada vez menos com o ciclo, né, do crescimento menor, dessa forma diminuindo a parte de nutrição, e aí ele vai afinando até que ele não nasce mais naquela fecha região. de vez, é como Exatamente, se fechasse. Exato. Fica uma cicatriz, né? Exato. Cicatriz não é a palavra correta porque ela se encaixa numa alopecia não cicatricial. Só que naquela região, depois que o bulbo já ele tá perdido, que ele não nasce mais, aí ele fica irreversível. Essa é a palavra correta. E é nessa situação só o transplante capilar mesmo. E aí o transplante, fala transplante ou implante? A mesma coisa. Assim, o termo médico é transplante, mas se a gente falar implante, todo mundo entende e também é correto, porque implante
transplante é o fato de você colocar alguma coisa em algum lugar. Tira literalmente daqui que a de gente trás. Exatamente. E aí, ludicamente falando, é como se você fizesse de novo esse bulbo. Exato. A gente pega um cabelinho que a gente retira, ele não nasce mais, e a gente transfere ele com todo o sistema capilar. Ele vai com o músculo piloeretor, ele vai com a glândula sebácea, ele vai com a pele, com a derme, com a epiderme, Mas a gente transfere ele. Essa técnica é nova? Não é nova, ela tá cada vez mais em alta, tá cada vez mais sendo procurada. Mas ela já, assim, faz uns 10, 12 anos que ela tem cada vez mais estado em alta, porque a gente vem transferindo nessa última década o transplante daquele FUT, que fazia aquela... O FUT é aquele que fazia aquele corte que ficava de fora a fora. Exatamente. E aí agora se faz o FUI, que é o fio a fio. Então, assim... é FUI que fala. FUI, FUE. Isso depende de... Tem gente que fala FUE. É a mesma coisa. E é isso, essa técnica que tem sido cada vez mais difundida. Então, pensando em transplante capilar, o FUE é relativamente novo devido ao avanço da tecnologia em relação ao transplante capilar. E o acesso para o paciente, eu acho que aumentou pela quantidade de médicos que fazem. Antigamente era a galera ia para a Turquia, né? Fazia excursão, você já ouviu falar? Faz até hoje. Acho que fazem ainda. O que acontece é que antigamente as pessoas tinham essa ideia de que só fazia transplante capilar quem tinha muito poder aquisitivo e que realmente tinha muito pouco acesso da parte profissional. Hoje em dia, aqui no Brasil, se fala em democratização do transplante. Exatamente para isso, para fazer com que os pacientes fiquem aqui num serviço de excelência, com respaldo de pós-operatório e todo um cuidado para que não precise ir para Istambul para realizar o transplante de uma forma mais... Porque imagina, você viaja, você vai pro outro lado do planeta. Aí tem que voltar. Aí se der um BO. Não, se der um BO lá no meio da cirurgia. Isso é muito comum. Eles cobram um valor X, um pacote fechado, fretam um avião, aí você paga a ida e volta do avião, a cirurgia, mais um city tour e depois volta todo mundo aqui, transplantado. Às vezes as pessoas tira férias do trabalho. Como que ele tem que ficar? Não tem como ficar indo não tem como. Lá eles não têm retorno, lá eles não têm acompanhamento, lá eles não têm respaldo nenhum, caso algo não dê certo ou não fique... Igual fazer cirurgia plástica lá, que o povo vai pra Cuba, sei lá pra onde que vai fazer plástica. Exatamente. É o barato que sai caro, literalmente, né? E a questão do cabelo é muito ligada com a autoestima, né? Saúde mental, autoestima. É impressionante. Eu trabalhei antes de começar há 5 anos com transplante capilar e agora exclusivamente cuidando disso. Eu trabalhei muito em emergências, trabalhei no SAMU, trabalhei em hospital terciário, em emergência. Olha a diferença. Você é médica, formada em medicina, com especialização em... Eu fiz cirurgia, depois de cirurgia eu fiquei 3 anos trabalhando com cirurgia plástica e depois da cirurgia plástica eu parti só pra parte do cabelo. Olha que legal. Perfeito. Eu fui assistente de uma clínica no interior, fiquei bastante tempo lá. E aí, de lá, eu fiquei 1 ano aqui em São Paulo fazendo fellow em transplante, daí segui só nessa carreira. E é uma especialidade que, por mais que lida com as pessoas que têm alguns problemas com autoestima, enfim, é uma especialidade que acaba tendo um lado da medicina mais tranquilo, assim, Exato, né? Era sobre isso que eu ia comentar, Débora, que quando eu fazia medicina de verdade, como as pessoas... Medicina de verdade. Que as pessoas dizem, que eu não... Emergencial. Exato, a era cirurgia que você fez a especialização era tipo cirurgia geral, de fazer apêndice, vesícula, esfaqueado, balhado. Na emergência. Exato, e assim, eu era na minha cidade, que eu sou de Votuporanga e trabalhei lá no SAMU bastante tempo... eu era conhecida como a pessoa mais azarada do mundo. Desculpa, o Rafael me atrapalhou aqui. Porque eu falei fimose, uma das cirurgias. Fazia também. É uma cirurgia de emergência fimose, Mas a gente fazia também. A gente passava pela especialidade. É que depois que a gente termina a especialidade de cirurgia, a gente tem as subespecialidades. Então fica mais fragmentado, do tipo, quem faz fimose, quem faz vasectomia é mais a parte da urologia. Enfim, assim. E assim faz isso. E aí, quando eu trabalhava... Ela tá na quinta série ainda. Ele que distou o negócio. Você viu? Só veja pra dar uma quebrada, isso muito sério. Ele tava assim, fimose. Ai, gente, é o menino da quinta série, né? Continuando. Quando eu trabalhava na emergência, principalmente no SAMU, era conhecida como a mais azarada do mundo. Assim, uma cidade de 90 mil habitantes, que nada acontecia. Sempre acontecia no meu plantão. Só os motoboys, acidente, né? Não, queda de paraquedas. Acontecia no meu plantão. Meu Deus! O paciente caiu dentro de uma caixa d'água porque foi pintar a caixa, intoxicou e caiu desmaiado. Meu plantão. Atropelamento de trem. Meu plantão. Calma, o cara foi pintar a caixa d'água por dentro. E aí ele intoxicou com a tinta e desmaiou e caiu lá dentro. Então, assim, tudo acontecia comigo. E nessa época que a gente fazia a medicina de verdade,
eu tive um pouco de dificuldade de aceitar essa transição. Porque eu acreditava o quê? Eu não vou mais fazer medicina, eu não vou mais salvar vidas. Isso era uma coisa que era muito gratificante. Sim, não só pra mim, mas assim, para as pessoas que eu convivia, pra minha família, todo mundo. Nossa, meu pai tinha o maior orgulho de dizer que a filha dele era a única médica mulher que trabalhava no SAMU. Mas eu tive um pouco de dificuldade disso. Essa transição de trabalhar hoje com estética é um procedimento não invasivo, que tem baixo risco de complicação, que hoje é estético. O que aconteceu? Eu comecei a perceber nessa fase dessa transição e muito mais agora, nesse último ano e meio que eu tive todo esse processo de dificuldade, da depressão, todos esses acontecimentos, que eu salvo vidas, sim. Eu salvo autoestima, claro. eu salvo famílias, eu salvo relacionamentos. E assim, é impressionante. Você atende mais homem ou mais mulher? Hoje ainda mais homens. Certo. Isso, até um ano atrás, era assim, disparado, assim, 95% homens, 5% mulheres. Hoje, Caramba. por causa da pandemia, porque eu cuido também da parte clínica, por causa da queda de cabelo pós-Covid, estimulação de crescimento, fortalecimento de fios, o atendimento feminino tem aumentado mais. Inclusive transplante capilar, que muita gente acha que não sabe. Me corrija se eu estiver errada, mas a alopecia androgenética, a prevalência é em homens. Em homens. Mas da mulher também é a mais comum. Mas se você colocar a estatística entre homens e mulheres, homens é mais de 85% em relação ao das mulheres. Caramba! E aí, de fato, eles precisam fazer... Exato. A mulher acho que ainda dá pra disfarçar, sei lá, vai tipo, joga um cabelo pro lado. Eu tento disfarçar, mas tá cada vez menos dando. Seu pai é careca? Não. Avô? Algum avô do pai da mãe? O pai da minha mãe era careca aqui atrás, só. Ela entende bem, vocês estão percebendo, né? Ela tá fazendo já consulta. Ela estudou. Tá contratada. Não, a gente não pode... Porque, eu não posso falar que é gatilho pra mim esse assunto, ó. Do cabelo? Cabelo, dermatologia, bababá. Ela é entendida bem. Não posso falar. Tá. Entendeu o gatilho, né? Sim, o gatilho. Depois eu te explico. Mas, não, porque perguntaram, porque o meu irmão é careca, meu irmão mais velho. E aí, em alguma consulta que a gente foi uma vez, porque meu pai não é careca, né? E aí, o pai da minha mãe aí falaram que, até corrige se a gente estiver errado, que não adianta, o pai não precisa ser, mas se um dos avós forem, já, você vai ter a genética da calvície, da careca, enfim. Em relação à fisiopatologia, como isso ocorre, na verdade, a origem ainda é muito pouco esclarecida. Tem alguns estudos que falam que tem mais associação com a parte genética da mãe, então, se mais o familiar da mãe. Entendi. Tem outros que falam que é... eu não lembro, gente, desculpa, aquela questão de genética. Sim, muito detalhe. Azinhosão. Alelo, recessivo, dominante, aquelas coisas. Mas acreditam-se que algumas pessoas falam que é mais associado com a parte da mãe e outras que estão associados... Aí cada um define a sua tese. E o teu é quem? Da mãe, pai da minha mãe. Ih, Rafa. Mas já tô com 34, falou que só quer até os 28. Não, mas não tem nada a ver. Não sei quem te falou isso. Eu quero me enganar. Falaram, eu acreditei nisso. Tá bom, tá enganado então. Não começa, né? Parou de cair hoje. Vai cair, Rafael, vai cair. Solteiro, careca, pobre. Ai, gente! Ô, Senhor, vamos clamar pela vida dessa. Rafael, eu não quero interferir em nada nessa conversa, mas eu tô percebendo que ela tá com algum problema com você. Não, mas sabe o que é? Ela faz questão dela. É que ela olha pro marido dela e vê careca, não pobre, é. Aí ela joga ele careca, pobre, casado. Não, ele é pobre, mas ele não é careca e nem é isso aí que você falou. Não, ele é gente bonita. Eu só é pobre, mas tudo bem, eu também sou pobre, tá tudo bem, a gente se ama, a gente se completa. Isso. Deixa eu só fazer um comentário, assim, eu acho muito legal isso que eu acompanho o podcast de vocês, eu acompanho o Instagram, eu acho muito legal que você sempre fala do seu marido, é legal. Jura? Sempre comenta, sempre fala algo positivo, sempre faz algum comentário de alguma experiência, eu acho legal. Falando nisso, deixa eu te perguntar, já chegou alguma mulher no seu consultório falando, eu quero pôr cabelo no meu marido? Muito! Pôr no marido? Muito! Entendi. É muito comum. A mulher geralmente se tem cuida. Vergonha. Se cuida demais. E aí o homem não se preocupa com isso. Já aconteceram várias vezes, recentemente. Sentam os dois na minha frente, eu digo, como eu posso te ajudar? Ele faz assim, não sei, ela que quer que eu venha aqui? Aí eu falo, de 0 a 10. Louco por ela. De 0 a 10. Quanto isso te incomoda? Ele... Nem incomoda ela. Tudo bem. Ela fala, 10. Pode incomoda fazer. a mulher. Mas pode falar? Claro que, assim, não pode ter essa pressão psicológica e o cara viver em função do que... não o que ele quer, do que a outra pessoa quer.
Mas depende do como que isso é um acordo entre eles, acho bacana, entendeu? Ele tá se predispondo a resolver algo Senão ele pra nem iria. agradar a esposa. É legal isso. E assim, eu acho que é mais cultural isso, né? Sim. É evolutivo isso. A mulher, independente de quantos anos ela tem, se ela tem filhos, se ela é casada, se ela é solteira, independente de qual nível social ela ocupa, ela sempre tem essa cobrança de estar bem, de sempre tá bonita, sempre tá cuidada. O homem não, o homem ele se cuida e ele tá bem, depois vamos ver, isso. continua. até quando ele casa. Depois que ele casa, tem filhos, tá ali na vida dele trabalhando. Parece que esse autocuidado tem uma diminuição. Porque a sociedade acha que o homem não precisa se cuidar mais. E o cara, às vezes, todo desgramado lá, todo cagado, Ainda trai a horroroso. Ainda fica falando, porque você que se arroba, que você olha, Deus não me dá essa cor. Porque se eu tivesse, olha o que você não ia fazer folgado, nada. meu, vai se arrumar também. Exatamente. Eu acho que a questão do autocuidado é uma forma de você mostrar o quanto que você gosta do outro também. E pro casal também, né? Pro relacionamento. Eu acho que isso aumenta mais, assim, a admiração, né? O interesse do outro, do outro lado do casal. E acho que isso é bem positivo. E essas pessoas sempre fazem transplante, porque ali, você sabe, né? O homem, ele só paga. Quem manda é a mulher, né? E realmente, eles fazem transplante e voltam depois, assim, mais magros, mais jovens. Teve um paciente meu, lá da minha região, ele é de Birigui, Satuba, eu não lembro. Que ele chegou, eu falei, o que aconteceu pós-transplante? Ele emagrece 15 quilos, tô na academia, a mulher dele assim, viu? Eu disse que era pra ele fazer Só o cabelo transplante. foi o gatilho Exato. pro bem. Porque uma coisa leva a outra, né? Por exemplo, eu quero começar a fazer atividade física. Aí você vai fazer atividade física todo dia, mas no dia anterior tu bebeu e comeu igual um condenado. Cara, aí no dia seguinte, claro que você não vai ter disposição. Então você começa a se ligar que, talvez se eu beber menos ou se eu comer melhor. E aí isso vai virando. Uma coisa vai assim, puxando a outra. Exatamente. Imagine ele se olhou no espelho. Agora eu acho que o negócio tá legal. Mas aí acabou olhando. Dá pra melhorar mais coisas. Eu acho que eu vou começar a usar uma roupa mais. E aí vai entrando num ciclo ali. Sim. Ô, doutora, deixa eu te perguntar. Tem pacientes que chegam com problema de saúde mental. E porque se sente com autoestima baixa, se sente feio. E aí, pós-transplante, além desse caso que você falou da moça que o cara chegou mais magro e tal, a pessoa começou a se identificar melhor com si mesmo, olhar pro espelho e gostar. Eu tenho 2 casos recentes que me chamaram muita atenção. A Bárbara, ela tem esse lado mais emocional, assim como eu. É meu braço direito, um dos amores novos da minha vida. E a gente fica muito impressionada com isso. 2 casos, um paciente jovem, se eu não me engano, era 28 anos. Ele tinha recentemente se formado em agronomia. E aí ele não conseguia arrumar emprego porque ele já tinha feito um transplante capilar mal sucedido há um tempo com outro profissional. E ele era extremamente complexado com aquilo e ele não conseguia tirar o boné. Então ele era agressivo, ele não olhava nos nossos olhos, ele tinha ido devido ao convencimento da mãe na consulta e pelo fato, eu não arrumo emprego, por quê? Porque ele não sai de casa sem boné. E quem vai numa entrevista de emprego com boné? Assim, e hoje é fantástico, a gente sugeriu várias outras alternativas, ele teve uma melhora significativa e hoje ele sorri. Largou o boné. Boné, é fantástico. E um outro também que tinha esse problema em arrumar parceiras, né, em arrumar namoradas. Ele já tem uns 50 anos. Ele é contador. Depois a gente conversa no final, tá? Eu te passo o arroba e você agenda uma consulta. Obrigado. Não, você vai passar o arroba no ar. E é isso, ele também ele tinha dificuldade de ter relacionamentos devido ao tanto que ele se incomodava com a calvície. Hoje, pós-transplante, ele tá fantástico. E cinquentão, cabeludo. Tiozão tá voando. As mulheres nem eram um fator decisivo, mas ele acreditou nisso. Exato. E olha o bloqueio, né? Que louco. Olha onde a nossa cabeça nos leva. Loucura. E nós estamos falando ligado à saúde mental também. Você passou por um período aí da sua fase que também... Foi um perrengue nada chique. Foi aquele perrengue nada chique. Perrengue nada chique. E é legal a gente tocar nesse assunto, porque poucas pessoas sabem disso. E eu passei por muitas experiências que foram muito dolorosas e que hoje eu vejo que eu sou uma nova pessoa, sou uma pessoa mais madura e evoluída em relação a isso. Então, é legal a gente comentar sobre isso, porque eu acho que é uma forma de eu tentar ajudar alguma pessoa, alguma dessas pessoas que estejam ouvindo a gente, sem fazer com que elas precisem passar por isso, né? Sim, com certeza. Então, acho que se a gente tem essa oportunidade, a gente acaba somando na vida de alguém.
Eu costumo dizer que às vezes a gente passa por algumas coisas na vida porque a gente precisa ser porta-voz sobre aquilo para ajudar outras pessoas. E às vezes as pessoas passam por alguma coisa, não, cara, você passou por isso, um propósito tem. Então, seja porta-voz. Eu olho pra mim, pelas coisas que já aconteceram na minha vida, principalmente saúde mental, relacionamento abusivo, e eu tenho como missão, sabe, de ser porta-voz. Eu sofri vários preconceitos por conta do meu cabelo lá atrás. E eu sempre me mantive forte, não é isso, e eu vou lutar por isso. E hoje é só a marca registrada, né? É, exatamente. As pessoas ainda falam, mesmo que esteja na moda, hoje seja mais fácil ser cacheada do cabelo. Ai, mas você não tem vontade de alisar? Nossa, mas é muito cabelo, né? Ai, mas não sei o quê. Gente, cuida da sua vida, do seu cabelinho, meu amorzinho. No meu cabelo cuido eu. E eu tenho certeza, assim, que essa é a minha missão de vida. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas, assim como você disse agora, usando isso que aconteceu com você para ajudar outras pessoas. Para que as pessoas não precisem passar por isso. Porque às vezes as pessoas não são como nós e conseguem falar abertamente e consegue não se sente acolhida. Exatamente. E o quanto que elas vão se conectar quando vê que pessoas normais como nós acontecem e, você passou por isso e saiu disso. Eu também passei por isso. A doutora também. Todo mundo passa por isso. A gente tava conversando antes de começar a gravação em relação a isso. A gente sofre pressões psicológicas e passa por dificuldades e preconceitos a vida toda. Sim. Você teve algum caso específico? Se é que você pode falar. Em relação a isso, assim, desde criança, né? Eu lembro quando eu era criança, na fase do ensino fundamental, eu era bem gordinha, né? E eu gostava de sempre estar nativa, eu gostava de praticar esportes, mesmo com a minha condição física um pouco mais debilitada, mas isso não me atrapalhava. Então, assim, era muito preconceito. Eu jogava handball, jogava vôlei, então, assim, era sempre piada, era motivo de chacota, era brincadeira do pessoal mais velho, era sempre o bullying, né? E aí eu tive que aprender a lidar sozinha, porque antes ninguém falava sobre isso, né? Ninguém. Eu não chegava na minha casa e contava pra minha mãe que eu tava extremamente triste, porque todo mundo tinha falado que eu era gorda, que eu era redonda igual a bola que eu tava jogando. Exatamente. E era muito comum isso. E depois disso, a gente aprende a lidar, a gente aprende a conviver. Teve uma situação que também ninguém sabe que eu tive que aprender a lidar sozinha, que foi a fase da compulsão alimentar. Foi na minha fase da minha pré-adolescência para adolescência, entre 12 e 14 anos, em que tinha aquela questão de compulsão, né, de tentar preencher aquele vazio que eu tinha, não sabia do que, de onde vinha, comia, e aí vinha aquela sensação logo seguida de uma culpa gigante, fazendo com que eu provocasse vômito, muitas vezes. Caramba. Assim. Nossa, então... E assim, eu também nunca contei isso pra ninguém. Qual que é esse, como chama esse transtorno alimentar que você come e depois... Bulimia, não? Exato. É bulimia? E assim, foi uma situação que eu tive que lidar sozinha também, tive que me entender, tive que resolver alguns medos, tive que mudar os meus hábitos para que eu conseguisse seguir em frente. Mas você não abria com seus pais porque eles não te davam essa liberdade de abertura, ou você não se sentia à vontade por alguma coisa sua mesmo? Eu não me sinto à vontade. Ou seus pais que não faziam esse papel? Em casa, minha mãe sempre foi muito próxima. A gente teve aquele modelo da família tradicional brasileira, onde meu pai sempre saiu para trabalhar. E a mãe E que cuidava, que provia toda a parte financeira da casa. E você minha mãe... é única? Não, tenho uma irmã. E aí minha mãe que ficava mais com a gente em relação a toda a parte de cuidado, levava e buscava e que acompanhava e tal. Então sempre tive muita proximidade com a minha mãe. Só que, da mesma forma que essa situação da bulimia me trazia uma culpa em relação à comida, eu também tinha culpa. Eu me sentia mal, eu sentia que estava fazendo alguma coisa errada. Então eu não podia contar. Era um segredo. Escondida no banheiro. Algumas vezes que minha família acabou me vendo vomitar e tal, eu falava, porque eu passei mal, porque eu comi muito. Então, era uma coisa assim que hoje eu vejo que se eu tivesse tratado, conversado com eles, teria sido muito menos pesado pra mim. Todas essas coisas que aconteceram, assim como acontece com muita gente, foram marcas que ficaram cicatrizadas na minha vida. E foram cicatrizes que estão meio ainda estão hipertrofiadas. Terapia ou fez? Eu ia perguntar exatamente Débora, isso. Eu comecei a fazer terapia, a gente sempre, por ser médico, a gente tem esse erro.
a gente sempre acha que dá conta de tudo sozinho, em relação a tomar um antidepressivo, tomar um ansiolítico. Então, assim, eu comecei a fazer terapia faz 1 ano e 3 meses, quando eu tive um processo, assim, uma reviravolta da minha vida. Sabe, assim, aquela situação, até minha terapeuta fala isso, que eu precisei chegar no fundo do poço, porque daí é onde não tinha mais pra ir, pra começar a crescer, a amadurecer, a aprender mais como uma pessoa, né, como uma mulher, e daí começar a me levantar de novo. Então, foi nessa situação que eu comecei a fazer terapia. Ô, doutora, e você falou da pré-adolescência, da bulimia, do bullying e tal, até você se formar, como é que foi? Porque você é formado em medicina e hoje em dia você está na terapia e tal, mas até você chegar nesse tempo, nesse momento, perdão, você fazia como para estar bem consigo mesmo? Depois dessa situação, que eu fui morar fora de casa, terminei o ensino médio, fui morar fora de casa. Tive um período também muito ruim nessa fase, nesse primeiro ano morando fora de casa, longe da família. Foi uma fase muito difícil. Você estudou em São Paulo? Eu fiz cursinho em Ribeirão Preto e depois eu fui fazer faculdade em Araraquara. E aí, nessa fase, a gente começa a lidar melhor. Da parte do peso, eu emagreci bastante, atividade física, melhorei a alimentação. E a gente começa a se relacionar com pessoas que têm não mais a mesma história, mas que têm situações parecidas. Então, a gente começa, na fase da faculdade, que é muito diferente do ensino fundamental, do ensino médio, a gente consegue se sentir um pouco mais acolhida, mais amadurecida, a gente consegue lidar melhor com essa situação. Mas foi basicamente isso. Eu me resolvi, eu perdi peso, eu fiz atividade física, eu comecei a cuidar mais de mim e aí eu consegui melhorar até essa fase do final, assim, da faculdade, da formatura. Não, e a faculdade de medicina é puxada, né? Assim, é uma carga horária grande. Sim, é uma coisa que... É uma situação que demanda muita dedicação, muita paciência e também muito apoio. Assim, a rede de apoio que a gente tem durante a faculdade, principalmente de medicina, não é porque medicina é diferenciada, é porque realmente é um peso em relação à responsabilidade. Não, é diferenciado. Muita cobrança. Não, e o acesso, acho que a medicação e aquilo que você falou, né? Quem é médico, às vezes acaba, sei lá, entrando numa pilha de, eu posso resolver. Durante a faculdade a gente se automedicava. A fluoxetina lá em casa ficava no filtro de água, a fluoxetina. Todo mundo, a gente brincava, me dá aí a sua, me dá a minha acabou, era desse jeito. Happy pill. Qualquer pessoa que tem acesso à medicação e, acho que começa a tomar um monte de coisa, imagine quem de fato tá ali que entende, né? Que acha que... Fácil acesso e sabe como é que funciona o negócio. A gente sabe o efeito colateral, a gente sabe como usar, a gente sabe como prescrever. Então, isso a gente, às vezes, subestima as situações. Mas tem quem perde a mão, assim. Nós eu já te falei, né? A gente trabalha como representante da indústria, a gente tem bastante acesso a médicos. A gente tem uma conhecida da especialidade lá atrás que a gente visitava, não hoje. Hoje a gente está em especialidades diferentes. Que perdeu a mão total, assim, que a secretária dela, tu sabe, né? Falava, cara, eu não sei o que eu faço mais, assim. A doutora passou do ponto. Notório que ela tava drogadona, assim, e de medicamento, não drogas ilícitas, medicação mesmo. Ela pede pra eu descer lá e comprar tal coisa. Às vezes a gente chegava lá porque ela agendava. Ela agendava. Eu já cheguei a almoçar com ela e ela com o café assim, a xicrinha do café, assim, o café fazia assim, derramava o café, assim, aí ela tentava disfarçar, segurava assim a xícara do café. Uma mistureba também que ela fazia, né? É triste isso, exatamente. Cara. E ela chegou no fundo do poço. Os pais acabaram tirando ela e internando. Internaram, eu lembro. Mas era isso, não era drogas ilícitas, era o acesso à medicação que ela ia enfiando uma atrás da outra. Eu tenho pessoas próximas mesmo, assim, que eu considero amigos ou conhecidos próximos que têm esse problema. Assim, automedicação. Automedicação, mas assim, com sedativos, tem um colega que é muito maravilhoso, que teve esse problema de parar a especialização de anestesiologia, porque ele estava... Os anestesistas são embaçados. Eles estavam e opioides, roubando opioides e sedativos para se automedicar. Eu fiz uma cirurgia recente, eu reconstruí o manguito, eu fiz a cirurgia do manguito. E, surreal a dor do pós-cirúrgico. É um pós-operatório bem difícil. E uma das medicações que é indicada no pós-operatório é opioide. E eu... Dá uma chapadinha, né? Dá uma chapadona. O dia que eu tomei, que eu fiquei... Aí tinha que tomar 2 vezes ao dia.
Aí eu tomava uma, aí eu pulava um dia, eu falei, não, cara, eu não posso. Porque eu sou uma pessoa que eu me conheço, mas eu não sei até onde que eu posso perder a mão de mim. E eu falei, não, cara, eu morria de medo, porque eram muitas medicações e mais esse daí. E aí o meu limiar de dor ali foi no limite, porque eu falava, não, eu não vou tomar, morrendo de medo de, sei lá, entrar num grau de compulsão. E daqui a pouco toma 2, toma 3, e tinha receita, porque não tem como, tinha que ter a medicação para aliviar controlar sua dor, lógico. E como é que você faz isso, doutora? A gente tá falando da sua terapia, acabamos voltando tudo. A conversa tá boa. Quando a conversa é boa é quando a gente esquece do que tava falando. Desse jeito. Lembrei, puxei aqui. Você atualmente faz terapia e psiquiatria? Eu acompanho com a psiquiatra, na verdade eu tô numa fase... Psiquiatria não, passa com psiquiatra. Eu tô na verdade numa fase de desmame da medicação. Tá. Isso também é complicado. Como eu sou muito sensível, você falou de medicação, eu tenho medo de tomar. Às vezes eu tomo lisador, eu fico grog 2 dias. Dramin eu não posso tomar. Então, assim, eu tenho bastante sensibilidade, então tô tendo dificuldade de fazer esse desmame desse antidepressivo. Então, eu acompanho com psiquiatra e tô na terapia também. Eu faço hoje psicanálise. Psicanálise. Faz 1 ano e 3 meses que você comentou que entrou. Você teve alguns... Um pouquinho menos, talvez, porque... Quando aconteceu esse episódio, que eu não comentei com vocês, eu acho que eu demorei quase 60 dias pra perceber que eu tava precisando de ajuda mesmo. E aí foi, então acho que faz 1 ano e 1 mês. O seu foi como se fosse um pós-traumático, não foi algo que foi acontecendo. Foi uma situação específica que foi gatilho. Não, você fica à vontade. Fica à vontade. Não, eu posso contar, não tem problema. Se quiser, a gente edita isso aqui, ninguém vai nem sonhar. Tá bom, não, eu posso falar, não tem problema nenhum. Eu saí do interior, eu morava em São José do Rio Preto e vim pra cá pra trabalhar só com transplante capilar, pra realizar o meu sonho, que foi um sonho que eu construí, de trabalhar exclusivamente com cabelo. Eu tava numa situação em que eu tava num trabalho extremamente bom financeiramente e eu aprendia muito tecnicamente, só que me demandava muita dedicação e muito tempo de vida, literalmente. Trabalhava, por exemplo, entre 3 da manhã e 7 da noite. Caramba! Então, um burnout, assim, praticamente. Exatamente o que aconteceu. Eu fui me sentindo muito exausta, eu fui me sentindo cansada, mas assim, eu tava muito feliz, porque eu tava fazendo o que eu gostava, eu tava num lugar que era uma referência e tava bem, financeiramente muito bem. Ganhando bem, fazendo o que você quer. Talvez. Pronto, a gente deixava assim, a gente deixava essa qualidade de vida. Onde você não entende o limite, né, do quanto o corpo consegue. Exatamente isso. E aí, nesse período, o que aconteceu? Eu tava extremamente esgotada, emocionalmente e fisicamente. E aí, na época, eu tive um relacionamento. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Assim, desde criança, sabe aquela coisa que brinca com boneca, tal, imagina a família, e eu tenho sonho, eu imagino a casa que eu vou morar, como que vai ser meu filho, o nome que vai ter. Já idealizou? Sempre, desde criança. E aí, eu engravidei numa situação, entre aspas, emergencial, em que eu morava sozinha, tinha essa rotina de trabalho, tava num relacionamento recém-começado e tava nessa vida louca. Você se dava bem com ele? Sim, a gente se dava bem, mas é que a situação era muito, muito ruim, assim, né? Não era o cenário ideal. Não era, exato, pra realizar um sonho que eu tive desde criança, exatamente esse. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo pra tentar aceitar isso. Pra tentar aceitar o quê? Gente, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Agora chegou a hora. E eu tô aqui. E assim, só dando uma pausa, foi um dos momentos mais importantes, assim, pra mim, talvez eu até me emocione. Ai, eu também. Ai, ó. Ó o corte. Ai, não posso. Não. Pode, assim, se quiser emocionar, fica à vontade, tem lencinho. Não, porque obrigada. a minha história de maternidade é muito difícil também, mas assim... Eu quero saber depois. Fala. Depois, senão você não E aí, o que aconteceu? Eu e meu pai, nós sempre tivemos muita dificuldade de relacionamento, assim, minha irmã fala que a gente tem gênios muito parecidos, então a gente sempre bateu de frente em relação a opiniões, eu sempre fui muito incisiva da forma que ele sempre foi muito pulso firme, então a gente sempre teve muita dificuldade de relacionamento. Então, eu sempre tive muita dificuldade de estar diante dele em algumas situações. Tinha medo da reprovação dele, eu tinha medo do que ele ia falar, eu tinha medo do que ele ia fazer, porque ele é uma das pessoas que mais me abalam, assim. Eu falei isso pra Bárbara essa semana. Até hoje. Mas hoje positivamente. Tá. Então, depois que eu saí de casa, quando eu fui fazer faculdade, a nossa relação melhorou muito. E meus pais se separaram, e depois disso, eu acho que meu pai entendeu algumas situações, e aí ele
veio pra família como pai e filho. E aí ele era machista, assim, estruturalmente? Ou não? Não, isso eu acho que é questão de cultura. Meu pai sempre foi assim, muito simples, ele veio de uma família simples, saiu de casa muito cedo, trabalhou a vida toda, sempre foi muito guerreiro, assim. Eu acho que ele, meio que pra não sofrer, ele deixou meio o lado emocional dele. Porque ele precisou... Mais durão. Frio, né? Mais durão, mais frio, exatamente. Então, nessa situação... Depois que meu pai se separaram e a gente começou realmente a ter uma relação de pai e filho, a gente melhorou muito em relação a carinho, amor, a companheirismo. E aí, nessa fase, quando eu descobri que eu tava grávida, a primeira coisa, meu pai vai me matar! Foi a primeira coisa que eu falei. Não, eu fiquei estática, assim, eu peguei o resultado, o mundo, o pau quebrando, todo mundo falando... Você pensando no seu pai. E eu muda, e depois que todo mundo falou tudo, eu fiz assim... Meu pai vai me matar! Meu, comecei a chorar compulsivamente, assim, ó. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí foi um momento, assim, que foi quando já fazia um mês, já tava acho que de quase 8 semanas, não, 6 semanas. E aí eu fui contar pra ele, eu falei, ele vai me matar. Mas cheguei não tem pra ele, onde correr, pai, né? eu preciso contar uma coisa. Então, aconteceu, eu tô grávida. Aí eu falei, agora ele vai me matar. É hoje. Quantos anos você tinha na época? Foi no ano passado, eu tinha 31 anos. Tá. Ah, é recente. Foi muito há recente. um ano isso. E aí eu falei, ele vai me matar. Ele falou assim, tá. E aí eu tava programando, me desculpa, e agora eu tô sozinha. Você tava se auto-sabotando. Ele falou assim, o que tá acontecendo? Você tá com 31 anos. Independente financeira. Você é independente. Letícia, sabe essa casa que eu tô aqui hoje? Eu construí com a sua mãe essa casa. Quando você nasceu, a gente não tinha nada, a gente tinha uma bicicleta pra andar. E você, olha o que eu consegui fazer de você hoje. Você acha que você não vai conseguir dar algo melhor pro seu filho? Você acha que você não vai conseguir criar um filho com isso? E aí foi quando... Quebrou tuas pernas, você achou que ia levar um tapa e levar um beijo. E aí meu coração acalmou, assim, e eu comecei a aceitar. Fiquei uma semana bem feliz e tal. Fui fazer o primeiro ultrassom. Porque eu não tinha programado nada, não tinha feito exame pré-gestação, ácido fólico nem pensar. Eu também nem tomei ácido nada. fólico. E aí, o que aconteceu? Eu senti um dia uma dor muito grande e na hora, você sabe, como a gente é médico, né? Eu falei, deu ruim. Aconteceu alguma coisa. Liguei pra uma amiga, é o seguinte, que ela é ginecologista, sabia que ela tava atendendo lá onde eu morava. Olha, eu tô grávida. Ai, parabéns. Falei, tá, depois a gente conversa sobre isso. Eu tô com sangramento, eu tô com uma gestação ectópica. Ela para de ser louca. Por que você tá pensando isso? Falei, tu já sabia já imaginava que era... Eu que é gestação ectópica? Fora do útero. Nas trompas, né? Pode ser na trompa, no ovário, até dentro do abdômen mesmo, qualquer lugar. Ai. Aí eu peguei, ela falou assim, por que você tá pensando nisso? Eu falei, porque eu acabei de ter um sangramento, minha barriga entortou pra esquerda, eu tô muito mal, eu não tô legal. Nossa, eu não sabia que dava tudo isso. Aí ela falou, calma, vem aqui. Enfim, tomei remédio, fiquei uma semana com desconforto, com dor, chegou o dia do ultrassom. Como no trabalho eu não tinha contado pra ninguém que eu tava grávida, eu te avisei que isso ia acontecer. Você avisou, ela avisou. E eu não contei pra ninguém que isso tinha acontecido, então assim, eu tava esperando chegar um sábado pra eu poder fazer ultrassom pra que, né? Falei, eu vou esperar as coisas organizarem. E no primeiro ultrassom, tava tudo ok? Não, esse primeiro ultrassom foi esse. Esse é o seu primeiro, Foi esse. Aí a ultrassonografista fez o ultrassom e falou, olha, não tem sinal de gestação no útero, fica tranquila, porque às vezes tá no começo, tal. Muito pequeno, eu falei assim, parece. Olha do lado esquerdo. A hora que ela olhou do lado esquerdo. Sentia a dor. Exato, onde sentia dor. Aí eu já gritei de dor, ela falou, realmente tá aqui na trompa esquerda e tal. Tinha circulação já, tava de 8 semanas, de 2 meses e tal. Não dá pra prosseguir uma gravidez na trompa? Não dá. Não, porque ele não tem o que precisa. Não tá, e assim, o que acontece? A trompa ela é muito pequena, né? Ela tem vascularização muito grande. Quando começa a crescer, tem rompimento, tem isquemia e tal. E aí ela falou isso, eu falei, é isso. Ela falou, não vai embora. Dali eu fui direto pro hospital. E aí tem que provocar um aborto ali? Ou já é espontâneo? Eu tinha duas opções. Eles falaram assim pra mim, olha, quanto tá o seu beta-HCG? Né, que é o exame de sangue. Eu disse, eu não sei, não fiz, né? Não deu tempo de fazer nada. Ela falou assim, então vamos fazer assim, ó. Se o seu beta-HCG tiver até 5.000 e a massa, que é o feto, tiver até 3,5 centímetros, a gente faz uma medicação, a gente interna, faz uma medicação, você vai expelir, né? Naturalmente, pronto. Chegou lá, fez o exame, 12.000 beta. Nossa. Direto pro centro cirúrgico. 2h04 da tarde, no dia 17 de abril, dia do aniversário da minha melhor amiga, e ela estava comemorando uma semana de nascimento da filha.
Eu estava entrando no centro Ai, cirúrgico. até me Foi uma arrepia. situação horrível, horrível, assim. A gente, na situação de médico, a gente já lidou com muitas vezes É. dor. Eu já lidei com gente morrendo, com gente nascendo. Eu já lidei com várias situações, mas a gente, naquela situação, foi muito horrível. É uma sensação, assim, de culpa, de tristeza. Eu comecei a pensar, né? Foi castigo de Deus, eu sempre tive sonho. E eu Fiz sou tudo médica. errado. Eu sabia o que ia acontecer. Eu falei, Eu eu vou pequei. eu vou perder metade do meu sistema reprodutor, eu vou diminuir a chance de eu ter filho, eu nunca mais vou ser mãe, vai ser castigo. Foi horrível. Nossa, mas Já você se criou a chibata muito. história, Chibatar, é. Olha lá, meu psicólogo. Porra, 5 minutos de conversa já deu Mas pra ver. Ela que tava não com medo tem que o pai ia brigar. como, Depois o pai não brigou, ela começou ela a achar Mas, que Deus ia Rafa, castigar. todo ansioso e todo ser humano... Mas eu era assim também, eu tô Você falando isso cria agora. o pior cenário primeiro. Você Exato. sempre vai criar o pior cenário. Vocês falaram meus 2 diagnósticos, assim, exatamente isso. Sério, Minha isso aí? psicóloga sempre fala isso pra mim, Letícia, por que você se você maltrata chicota. tanto? Por que você se cobra tanto? E Chicoteia. exatamente isso. Tem vários comportamentos que eu tive ao longo da minha vida, assim, que todo mundo falava, ah, é porque você é virginiana, é porque você não sei o quê. Porque... Falei isso com a minha psicóloga essa semana. Eu falei assim, antigamente eu colocava a culpa no signo, né? signo, Agora não Agora, tem mais cara. como. agora é pessoa direto em Deus. adulta. É. Exato, eu descobri que muitos das atitudes que eu tive ao longo da minha vida e muitos dos erros foi porque eu tinha um coração ansioso. É isso. É. Então, desde que aconteceu Muito isso, eu venho difícil, né? tentando trabalhar. E a autossabotagem sempre fez parte da sua vida. Sempre fez. Sempre. É impressionante. A gente se auto-sabota, né? Sim. Mas eu acho que eu tenho um plus, assim. E Aí, aí, tá fora vendo? tudo Tá. isso... E o ansioso ainda acha que ele é pior. Ele não basta ser ansioso, ela acha que ela tem o plus ainda. Não, e não sei se você é assim, mas eu tenho. Como eu sou muito expansiva e muito. Falei. Eu sempre acho que eu falei merda. Eu falei, puta, não tinha que ter falado aquilo. Aí Você eu vou embora acha? pra casa Eu e tenho falo, certeza ai, dela. caraca, meu. Eu sempre tenho que ligar pra alguém pra pedir desculpa. Gente, é incrível. É incrível. Eu sempre fico assim, puta, meu, falei. Eu sou um demais, pouco falei contrária. Eu demais. penso muito E não. mas isso eu tenho mudado bastante. Faz, assim, uns 3 anos. Desde que quando minha vida começou a mudar, assim, profissionalmente, eu falo o que eu tô pensando, peço desculpas se precisar, mas essa questão de sempre pensar muito antes de falar e sempre se autoavaliar, se autocriticar, é uma coisa muito Eu acredito que a nossa, sua- né, Não, de mas quem é você fica ansioso, cheio assim. de dedos com você Sim, mesmo, eu né? acredito que a terapeuta deve ter falado. O falar é ter te falado. O falar é libertador. Então, Nossa, quando eu você tô põe liberta pra fora. sempre. A Débora tá liberta por umas 7 vidas. Exato. Não, mas falar o que tá sentindo. Não, sim. Expressar o que. Às vezes até é sobre o outro. Ó, não gostei de tal coisa. Você pôs pra fora. Até no relacionamento, assim, eu tive um relacionamento recente. Principalmente Que assim, no a gente sempre relacionamento. falava, a conversa é extremamente importante, porque assim, às vezes você fica, ai não, vai melhorar, ai não sei como é, ai, não... E assim, a gente não sabe. A conversa é a melhor coisa, é sentar, olhar no olho ali, ó, vamos lá, que passa, o que tá acontecendo? Exato. E aí isso a gente consegue resolver muitas situações, né? Um relacionamento sem diálogos não rola. existe. Não rola. Não rola. Por isso que ele tá solteiro. Norola. E aí o que acontece? Norola. Não rola e não rola. Ela tá piadeira. Sem diálogo no relacionamento, meu amor, no rola. Não rola. Aí Nossa, você interpreta tá muito engraçada o hoje. idioma que eu estou falando. E a menina, a doutora tá me zoando já também. Mas Mas é que tudo assim, bem. não dá, entendeu? A gente tem. A gente vai entrar, eu tô com Tem você um nessa. pod Tinder, você vai me ajudar? Pode deixar. Retomaremos o pod Tinder. Vai ter uma foto sua no nosso perfil essa semana. Você tá ligado, né? Que você vai ter que se vir bem maravilhoso. Bem arrumada. Bem top, hein? Tem um E Photoshop. aí a gente vai fazer o pod Tinder do Rafa. Pronto. Não. Corta pra doutora agora. Não. Já me zoou, vai continuar. Continuo. Eu não sei onde eu parei. Tô brincando. Não, você tava falando de tudo que aconteceu. Pronto. Aí o aborto. e Aí teve tive o que fazer- aborto, e aí, em resumo, em 2 meses, nesses 60 dias que sucederam, Que rolou. rolou aí, Fica mais a fácil. treta toda. Eu saí desse trabalho, E aí, na ocasião do aborto, você ainda estava com o pai da criança? sim, estava. Só que eu já estava numa situação que eu não estava mais, tinham muitas coisas que me incomodavam, e a gente estava com perspectivas diferentes, com ideais diferentes. Quanto tempo que eu de já... relacionamento? Foi pouco tempo, não lembro, acho que uns 8 meses, algo assim. Então, o que aconteceu nesses 60 dias? Eu tive um breve desentendimento no meu trabalho. Saí do trabalho, perdi o filho, terminei o relacionamento. Aquele trabalho dos seus sonhos, que você Trabalho ganhava dos sonhos. bem e tinha tudo que você queria. Exato. E aí, eu terminei o relacionamento. Tudo junto? Tudo junto. Em 60 Meu dias, Deus. perdeu o Foi tudo filho, isso. namorado e trabalho. Exato, foi tudo isso. E aí, É fiquei isso aí. mal, Muita assim... coisa.
eu não percebia o tanto que eu estava me afundando, a ponto de... Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito animada. Sim. E assim, de ficar 20 horas na cama, sem ter vontade de levantar, sem ter vontade de comer, sem Você ter perde nada. o prazer nas coisas que pra você eram legais. Eu sempre tive apoio da minha família, muito. Da minha mãe, ela é maravilhosa, ela sempre tá do meu lado pra sempre, assim. Minha irmã, meu pai, só que assim, eles têm a vida deles. Você morava sozinha já? Eu tava sozinha. É. Então, assim, era muito ruim. Aí, um dia, eu acordei, era 10 horas da manhã, nunca precisei tomar remédio pra dormir, nada, mas essa situação eu estava. Meu pai, que é, né, você sabe, a família de médico louco, todo mundo tem um pouco. Seu pai é médico também? Não, meu pai, não, ele não... Médico. Na sua família, só você. Sua irmã também não? E minha irmã agora. Ah, que legal. Qual a especialidade dela? Ela é clínica e ela tá agora estudando pra prestar a residência. Ela não sabe ainda o que é. Acho que ela vai ser clínica médica mesmo. E aí eu comecei a tomar remédio pra dormir. Então eu nunca esqueço disso. 10 horas da manhã eu acordei, fui na geladeira pegar água e na hora eu senti uma vontade muito grande de morrer. Meu Deus. E comecei a pensar assim, nossa, eu vou sair na rua agora. Porque tava no ápice da pandemia, de isolamento, de lockdown, de tudo. Eu peguei e falei assim, eu queria pegar Covid, eu queria morrer. Nossa, eu queria pegar Covid. Sabe, porque nada tem sentido. Sabe, se eu tô aqui tá ruim, se eu tô dormindo tá ruim, e não tem Posso nada bom. Posso estar em Paris que eu vou estar infeliz. Não tem nada bom. É isso. E aí eu peguei, nessa hora eu comecei a pensar assim na minha família, em tudo que eu tinha de bom, né? Sabe, em tudo que eu já tinha conquistado, tanto que meu pai e minha mãe tinham lutado por mim, eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí foi a hora que eu fui buscar ajuda. Aí comecei com psiquiatra, comecei com psicólogo. Não, que bom, né? Fechei minha casa aqui em São Paulo. A primeira coisa que você fez, falou, preciso buscar ajuda. Aí o que você fez? Ligou pra alguém? Foi direto no médico? O que você fez? Joguei no Google, procurei uma psicóloga e pedi referências pro meu cunhado, que ele também é médico, de uma psiquiatra que pudesse me ajudar de forma urgente. Que legal. Em São Paulo, isso. A psiquiatra, ela é de Votuporanga. Inclusive, queria mandar um beijo pra salve. ela, doutora Mariana Dionísio, maravilhosa. Viva a telemedicina. Viva a telemedicina. Não, isso que eu te perguntei é uma dica, porque quem tá passando e também não sabe, deu start, precisa de ajuda, então joga no Google. Exato. Joga no Google, pergunta pra alguém que seja próximo, que tenha referência, porque eu acho que essa questão de saúde mental, a gente tem que ter muita confiança, né? Sim. Em relação a quem a gente procura, em qual profissional que a gente busca. Fechei a minha casa em São Paulo, fui pra casa dos meus pais. Foram 15 dias. Fiz a consulta com o psiquiatra, comecei o psicólogo. E assim, uma coisa que a psiquiatra me falava, que é muito legal eu comentar isso, porque eu não entendia o que acontecia. Sabe? A forma que as pessoas lidavam, eu entendo que as pessoas não sabem, ninguém sabia o que eu tava sentindo. Mas ao mesmo tempo que tinha pessoas que me abraçavam e falavam assim, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu tô aqui pra te ajudar. As pessoas falavam assim pra mim, as outras falavam assim, para, isso você tá exagerando. Ai, você é linda, você tem um bom emprego, você não sei o que lá. Você é profissional, você é maravilhosa, você é médica, você é independente, você logo vai arrumar um namorado novo, logo você vai ter um filho, se não der pra engravidar natural, você vai fazer uma inseminação. Para, você tá fazendo muito drama. É muito simples pra quem tá de fora, As né? pessoas não entendem que não só, sei lá, a situação é químico às vezes, né? Sim. Exatamente. E aí foi que a psiquiatra me É falou. igual ter um problema de colesterol. Ai, para, você é linda, você não sei o que lá, e você tá fazendo drama, você não vai ter problema de colesterol. Calma, gente, eu não tive aqui o problema aqui, mas eu tô tendo um problema aqui. Cabeça, isso, as pessoas não entendem isso. É uma patologia. A sua psiquiatra chegou a falar isso? Ela falou isso. Ela falou, Letícia, pra começar, para. Você tá tudo certo. O que tá acontecendo? Você está com uma desordem de neurotransmissores. Isso Dopamina. é neuroquímico. Aí ela me explicou, assim, mesmo sabendo que eu era médica, ela foi maravilhosa, me explicou assim, pegou um papel e desenhou, tá acontecendo isso. O que tá acontecendo agora? Você tem uma lente preta e branca na sua frente, e não adianta, qualquer pessoa pode falar o que for, pode ter qualquer tipo de ação, você pode se olhar no espelho e tá em Paris, que vai estar tudo ruim. Vai estar tudo ruim. Por quê? Porque a depressão realmente é assim. A pessoa tá linda, maravilhosa, tá tudo bem, tá tudo certo, e tem uma lente preta na sua frente. Então, nós vamos organizar neuroquimicamente isso daí. Com a medicação. Com a medicação, com acompanhamento e tal, com apoio, com a rede de apoio familiar. E aí, ela falou assim pra mim, você precisa resgatar as coisas que te fazem bem. Você precisa lembrar o que te fazia sentir útil, o que te fazia sentir querida, o que te fazia sentir acolhida. E foi quando eu fui buscar isso. Buscar me aproximar dos meus amigos de infância, buscar me aproximar da minha família. Foi muito difícil, assim.
Porque muitas vezes eu sentia que eu era um peso, né? Naquela situação, uma menina, Todo né? mundo Uma menina pensa. que nessa Quando situação... tá na depressiva, eu falo, o eu problema sou um sou eu. peso. E eu Porque- não sei se você tinha esse sentimento também, porque quando isso aconteceu comigo, que eu não tinha mais prazer, eu não gostava, eu falava assim, cara, eu tenho um outro emprego, a família é linda. A gente blá, 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 blá. reconhece isso. Que ingratidão minha. E eu ficava egoísmo. num É sentimento um egoísmo de... meio Eu falava, cara, eu não posso. mascarado. Tem tanta gente pior do que eu, por que que eu estou triste com tudo isso que eu tenho? E aquilo aumentava o meu sentimento Aí piora, lógico. de ansiedade, de tudo, porque eu falava, caraca, velho, É uma, que é uma ingratidão. necessidade que você tem de se tirar daquela situação. É exatamente o que eu sentia. E aí foi isso que aconteceu. Depois do tratamento, eu não consigo dizer pra vocês como isso e quando aconteceu. Mas foi isso. Essa lente que realmente aconteceu, eu sentia que era um vidro de um carro. Foi abrindo, 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 abrindo. Eu comecei a ver as coisas coloridas de novo. Nossa, que bacana isso que você Sim. falou. Foi Um fantástico. vidro preto. Era Uma exatamente, analogia era isso que super- eu faz sentia. super Tinha sentido. dia que eu tava assim, ó, com o vidro tava abrindo aqui, ó, na testa. Depois tava na altura do olho. Depois eu sentia que eu conseguia respirar melhor. Você Então, assim, conseguiu eu olhar consegui pra olhar fora. e ver tudo colorido de novo. Que legal. Então, realmente, foi essa analogia que ela fez que eu consegui identificar muito, sentir na pele como foi. E foi maravilhoso. E é Depois, uma assim- coisa muito louca, né? Porque quando você está submerso naquela situação, é uma sensação de que não existe Nada vai resolver. saída. E hoje, tu falou do seu desmame, né? E eu já passei por isso. E hoje faz, acho que 40 dias que eu tô sem a medicação. Eu fiquei um tempão tomando a subdose, que é aquilo, né? Como dizia minha psiquiatra, na tua cabeça você tá tomando medicamento. A dose nem tá fazendo sentido, mas assim, na sua cabeça você tá tomando tá indo medicação. um pinguinho, vai pra corrente sanguínea. E quando eu parei de vez, assim, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, eu estou com medo. Eu tenho muito medo de voltar a entrar naquele buraco. Falei isso pra Bárbara essa semana passada. Esse o meu medo. E mais ao mesmo tempo, antes de começar a tomar medicação, que eu cheguei nele e falei assim, eu não vou usar medicamento, tá? Eu vim aqui pra conversar, pra procurar ajuda, mas eu já vou te avisar que eu não vou usar medicamento. Eu tinha um outro medo, que era de entrar na medicação e ficar na medicação pro resto da vida. Muita gente tem esse medo e por isso nem Exatamente. começa. Exato. Fala, eu não vou E ficar era viciada. esse o meu conceito. Já cheguei e avisei pra ele, é o seguinte, eu tô aqui, a gente vai conversar, você vai me ajudar, mas eu já não vou tomar medicamento. Ele, opa, calma, tudo bem, boa tarde. E quando eu cheguei lá e falei assim, eu tinha consulta, e aí, uns 5 dias antes, eu já tinha parado de tomar medicamento, porque eu fui viajar e esqueci. Aí eu falei, bom, não vou tomar e vou explicar pra ele. Mas aí na viagem você não sentiu falta. Não senti falta, rolou até uma situação ali com o meu pai, na qual poderia ter sido a Débora de 2 anos atrás e quebrado o pau. Fiquei plena, maravilhosa, parecia que eu estava medicada. Eu falei, é isso? E aí eu contei pro meu psiquiatra, eu falei pra ele assim, só que eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar naquele buraco, porque eu me lembro um dia que eu fiquei 4 horas e meia dentro do meu carro sem conseguir sair. Sem ter forças pra sair do meu carro, a ponto de acabar a bateria do meu carro, ter que chamar o seguro pra ligar o carro, porque... Você vai ter que vir no podcast contar essa história. Não, foram 2 anos que aconteceram várias coisas. E eu era Essa uma eu não outra sabia. pessoa, era uma pessoa que acordava às 5 horas da manhã, fitness, Banho gelado. tomava café da manhã, e whey, e as pessoas, meu vida Deus, eu não perfeita. acredito, eu queria ser você, eu queria ser você, eu queria ser você. Porque as pessoas olhavam pra mim e de fato era uma vida. E eu dirigia, sei lá, quantos quilômetros e voltava, ainda fazia não sei o que lá, que o filho gostava de comer, o marido não sei o que lá, tava sempre com o cabelo impecável, a pele linda, blá, 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 blá. E de um dia pro outro, eu não era mais essa pessoa. Eu não era mais essa pessoa. E eu entrei num buraco, assim, muito louco. E hoje eu olho pra trás e falo pro meu psiquiatra assim, eu não quero voltar de onde eu saí. Eu não tô ainda 100%. Não, mas você tá buscando igual a doutora tá e fazendo. E aí eu não tava também. fazendo a terapia junto com um psiquiatra, né? E aí foi quando eu cheguei no consultório dele e falei assim, olha, eu não tô mais tomando medicação, mas agora eu quero fazer terapia com psicólogo. Ele falou, agora tá com medo. Eu falei, exatamente, eu tenho medo de entrar naquele lugar de onde eu saí. Exatamente, eu comentei com a Bárbara isso essa semana. Eu falei, assim, é normal que a gente tenha dias bons, dias muito bons, dias mais ou menos, mas eu tive algumas situações essas semanas que eu precisei me reorganizar da minha parte emocional e eu falei pra ela, eu tô com muito medo. Você tá tomando medicação? Não. Tá só na terapia. Eu falei, eu tô com muito medo. Porque ela falou, medo de quê? Eu falei, eu tô com muito medo de ter a depressão de novo. Porque é uma sensação, assim, é uma situação muito ruim. Muito louco. E assim... É o medo de ter medo, né? Muito louco isso. Exato, muito louco.
E assim, esse negócio de terapia, de acompanhamento, de uso de medicação, as pessoas ainda subestimam muito, gente. A depressão, a ansiedade é o mal do século, né? E todos precisam não é saber. nem o preconceito com o outro, o próprio preconceito. Todo mundo acha que não pode, que não precisa, que não precisa. Acha que psiquiatra é coisa de louco. Meu pai, ele sempre foi extremamente ansioso. Ele sempre foi extremamente ansioso. A gente sempre evidenciou que ele precisaria de um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas a gente já, né, médico, né? Já começou a tratar ele. Ele trata, ele toma uma semana, um mês a medicação, ele para, ele volta. E ele falou pra mim esses dias. Mas ele faz por conta própria? Não, a gente que prescreveu pra ele, mas ele começa a tomar e para, porque acho que tá bem. Não, eles não aceitam. A geração deles é muito difícil. E aí, resistente. Exato. E ele falou assim pra mim, eu tava conversando com ele no telefone semana passada, ai pai, preciso desligar que eu tenho terapia agora. Terapia? Meu pai acha... Já tá bom, você já tá curada. Olha aí, você tá bonita, você tá feliz. Eu falei, todo mundo precisa de terapia. E feliz fosse... Aí eu quero fazer o resto da minha vida. Porque lá, filha, ela não... Eu posso interromper, não precisa nem interromper. Eu falo e falo pra caramba mesmo. E aí tem dia que eu não tô muito afim. Tem dia que eu não tô muito afim. Jura? Tem dia que eu falo assim, ai, que saco. Eu já conversei com tanta gente hoje, eu não quero conversar de novo, Você vai meio que empurrado, mas você sai de lá diferente. Exatamente. São os tapas na cara que a vida dá. Eu já fui várias vezes empurrado pra terapia também. E voltei bem. Tipo lição de casa. Não. Eu comecei isso aí vai muito da linha da terapia. Eu tô pra perguntar isso pra ela. Ela explicou já pra mim, mas eu acho que o meu TDAH naquele momento eu tava pensando em outras coisas. Mas faz pouco tempo eu fiz 2 sessões só. Foram 2 semanas. E eu não entrei ainda. Ela falou, tem dia que você vem aqui, que você vai chorar, que às vezes você não quer contar. E eu fiquei pensando, meu amor, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar nada pra ninguém. E é engraçado porque eu tenho uma pessoa da minha família que tem problema de depressão e começou a fazer terapia, só que assim, o feedback da terapeuta é assim, ela senta aqui e ela não fala. Ou ela fala, sim, não. Mas aí então, tem assim, gente que tem dificuldade não em se expressar, não consegue. Exato. Imagina a quantidade de traumas, de abuso psicológico em cima dessa pessoa, porque é uma pessoa abusada psicologicamente. E não consegue, cara. Não consegue. E você se vê, doutora, você se vê livre hoje? 100%? Ou acha que essa busca é eu acho que é constante. A busca que eu tenho pro meu amadurecimento, pro meu crescimento como pessoa e também pra me livrar, assim, pra me manter distante dessas situações, eu acho que é constante. Todo mundo é assim, né? Sim. Todos os dias é assim, literalmente de matar um leão por dia, né? A gente tem que acordar e levantar e sacudir e sair, porque vai ter problema, você vai cair. E é uma coisa muito legal que eu comentei com as meninas esses dias, que eu falei assim, gente, sabe o que tem acontecido em relação a essas minhas vivências no último ano? Eu aprendi a cada tombo levantar mais rápido. Porque assim, eu caía. Habilidades, né? Eu caía e ficava. Hoje não, hoje eu caio, levanto, tropeço, dou uma chacoalhada e sigo em frente. Então acho que é uma luta constante, cara. Eu acho que assim, de todo mundo, né? Do mesmo jeito que a pessoa luta sempre pra crescer profissionalmente, luta todos os dias pra ter dinheiro, pra trabalhar, a gente tem que lutar todo dia pra estar bem na saúde mental. E o que você faz pra construir isso? Por exemplo, é alimentação, é atividade física? O que é? Quais os pilares que você acha que são, assim, insubstituíveis? Primeiro, assim, não tirando a parte de ajuda, de apoio profissional da parte psicológica, mas, assim, a primeira coisa, atividade física. É uma coisa que tem me suportado e me apoiado muito, assim, em relação a querer, eu tô com o meu personal e a gente fica traçando metas, sabe? A querer atingir aquela meta, a querer fazer, a querer melhorar. Você faz musculação? CrossFit. Julguem. Não, amo. Pra quem aguenta é legal. Eu fiz durante muitos anos, mas agora é minha médica de eu sempre fui, assim, eu fico brincando, eu sou forever scale, assim, é tipo sempre iniciante, porque eu não treino com tanta rigorosidade. Mas é uma coisa que me faz muito bem. É chegar lá, é dar risada, é ter essa meta. A dinâmica da atividade é legal, exato, né? A gente você vai vê aumentar pessoas, esse peso, você troca ideia. A gente vai fazer isso. Então, é uma coisa assim que hoje, por incrível que pareça, eu não consigo mais ficar sem. Caramba. Assim, eu tô agora com uma vida, com uma rotina muito doida da parte profissional, mas eu sempre, assim, eu gostaria de treinar mais, mas pelo menos 3 vezes na semana, nem que eu acorde 5 da manhã, eu vou e faço. Que é uma coisa que melhora muito. Show de bola. Na sua rede social, você dá dicas também
desse lance de depressão. Nunca falei sobre isso, acredita? É a primeira vez? É a primeira vez. Nossa, é um assunto que mega engaja, viu? Sim. Fala um dia que tu vai ver. É Nossa, verdade, porque cara. a pessoa vai se sentir acolhida. Diferente de os opostos se atraem, os semelhantes se identificam. Exato. Muito. E assim, desculpa, você até deve saber Você mais tem do que a autoridade gente. pra falar do negócio. Você tem autoridade. E o número no Brasil de ansiosos e afins. O Brasil é o primeiro país, surreal. o terceiro país do mundo. Do mundo. Com pessoas ansiosas. E assim, é impressionante e triste o tanto de aumento de número de suicídio também. Muito. Principalmente suicídio, depressão. Eu não sei se vocês viram Não, idoso. Estudo. Aumentou na terceira idade agora. Eu fiquei chocada. E o aumento de medicação de antidepressivo durante a pandemia. Eu vi isso Total, da FDA, que eles E publicaram. muita gente toma e você ouve pouco a gente falando. Então a conta não tá Exato. fechando. Não, Ou tá- porque tem gente que toma também sem indicação médica, né? Não, Porque, e muita gente não fala. Não que é o que fala. nós eles fazemos têm aqui. vergonha. Eu já contei pra todo mundo desse Eu primeiro dia. falo Nossa, você tá também. diferente. Fala, meu amor, eu estou Tô medicada. medicadaço. Já deixei logo para as pessoas entenderem É que lógico. é isso. E porque se tiver alguém passando por alguma coisa, vai falar, pô, eu também preciso, eu também entendo também. a pessoa. Mas eu acho que a gente que tem essa voz na mídia social é um assunto importantíssimo a gente Com falar. certeza. A quantidade de gente, assim, gente que nunca às vezes falou oi pra mim no Instagram. Uma vez eu fiz todo um storytelling ali falando do meu processo todo, de como eu entrei na crise de ansiedade, como foi o desmame. Cara, assim, as pessoas, eu também sinto isso, eu morro de vergonha, eu não sei o que eu faço. As Exato. pessoas estão sedentas De informação. quem Exato. fale sobre isso de forma que se conecte com ela, sabe? Exato. Hoje o meu Instagram, minhas redes sociais, assim, a maioria, a grande maioria, tá direcionada pra minha parte profissional. Não Que é consigo do ter. cabelo. Eu não consigo ter esse negócio de, eu vou fazer o meu pessoal e o meu profissional. Mas uma coisa que é fato, assim, as pessoas que se interessam pela parte do cabelo do Sim. transplante seguem e curtem e tal. Mas eu tenho muito seguidor que, assim, acaba vindo por outras pessoas que são Sim. aleatórios, que são curiosos. E eu vejo tanto que isso impacta quando eu posto alguma coisa sobre a minha vida, sobre uma experiência que eu tive, sobre uma situação pessoal. É impressionante isso, porque ao mesmo tempo que as pessoas, igual você falou, elas estão sedentas por informações, as pessoas elas estão muito ligadas a essa parte das mídias sociais, assim, as pessoas elas te veem como um apoio, te veem Sim. como um Sim. exemplo. É o que nós falamos, autoridade no falar, você tem. Exato. Como que as Pense Pense nisso. Pensa Pense nisso, nisso. mas por- Humanize o seu perfil. Sim. Como que as pessoas te encontram no Instagram? Quem quer fazer a técnica de transplante capilar? Olha, quem quiser me procurar no Instagram para falar oi, quem quiser saber sobre transplante, quem quiser saber mais sobre minha história, quem quiser dar uns likes, Olá. Ai, eu adoro likes, gente. Pode ser Vamos Tinder dar também, like. Débora. Ai, pode ser Tinder. Tá Não, tu querendo. não tá disponível, né? Não. Tá disponível. Tu tá disponível? Ela já mandou que Gente! quer like, pô. Gata pra caramba, inteligente, bem sucedida. Tá cheirosa. Tá che... cheio. Ai, Rafael! Não sei se é Sou eu, outra. meu amor. Não, Cheirosa. você não é. Você eu sei que não é. Olha, vai lá no perfil da doutora. Fala o arroba. @DRA de doutora ponto Dra. Letícia Caproni. Dra Letícia Caproni. Prone. Eu falei errado aquela hora. Caproni. Proni, isso aí. Beleza, doutora Que Letícia legal. Caproni. E tem, pra quem tá ouvindo o podcast, tem alguma novidade? Consegue fazer uma promoção? Conseguimos? La promoção. A Lê vai falar. Equipe! Letícia, Equipe. chega... Vamos lá. Venha, Letícia. Vem, Lelê. Pessoal, a gente preparou para vocês uma super promoção, que é as 5 primeiras pessoas que vierem através do podcast Eu Também vão ganhar uma avaliação 100% gratuita. Tá? E essa avaliação, ela é online ou ela é presencial? Fica a critério da pessoa. Se pode ser de qualquer lugar do Brasil, a gente consegue fazer online. Telemedicina Ai, também que para legal. cabelo. E se quiser, a gente pode fazer presencial. Muito obrigado, Letícia. Que novidade, hein? Amei! Então sigam lá, @Dra. Tem um ponto. Letícia Letícia. Caproni. Caproni. Nossa, é nome de... DRA.Letícia Caproni. Máfia italiana. Máfia italiana. Todo mundo fala isso. Tá italiana. sabendo. Olha. Capone. Letícia, É obrigado, isso, meu. amor. Eu pelo que agradeço, papo. foi um prazer, foi Pô. maravilhoso. Amei. Vocês são maravilhosos. Eu achei muito Oh. legal esse propósito de O vocês. tema, tema né? do programa. Não, tudo, é demais, assim. Vocês Legal. têm de muito a crescer e eu tô Amém.
muito fã e torcedora agora a partir Show de desse bola. momento. Traremos outros assuntos que talvez a doutora possa participar. Com Vamos certeza. pensar. Tô aqui, adorei. Setembro, o mês todo será especial Setembro Amarelo, porque é o mês de prevenção ao suicídio. Sim. Então nós vamos fazer um negócio diferenciado todos os dias, né? Todas as semanas Muito vai legal. ser voltado para isso. A Legal. gente avisava a galera antes. Então, Excelente iniciativa. Letícia Caproni. Siga-nos também no Instagram. Siga-nos. eutbm.podcast. O que é o TBM? Também abreviado. É que os jovens entendem mais, a galera da minha idade. A galera da Débora, da idade dela, já não entende por que é TBM. É também abreviado. Então, eutbm.podcast. Se você acha que esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha e inscreva-se no nosso canal. Não sei nem o que falar mais agora. Você vai dar tchau Mas pra eu não galera. tô encalhada. Você vai dar Mas eu não tô encalhada. Só isso que eu queria falar. Obrigado, Débora. Chupa, Rafa. Tchau, Galera, pessoal. obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. Beijo. Obrigada. Eu ficaria horas aqui conversando.